E aí, pessoal? Você está no nosso episódio aqui, Laranjinha, que é o Encontro das Mentes. Um espaço aqui pra gente conversar com outros profissionais pra gente ampliar o nosso olhar sobre saúde mental. E hoje eu tenho uma convidada super querida, que é a Vitória Marques. Pra vocês já começarem a entender quem é a Vitória e por que ela tá aqui. A Vitória, ela é graduada em Psicologia pelo Centro Universitário Unieuro, lá de Brasília. Ela é pós-graduada em Terapia Cognitivo-Comportamental. Ela é psicóloga clínica que atende 100% online e principalmente adultos e principalmente mulheres, gente. Ela é apaixonada por estudar relacionamentos amorosos, cultura brasileira e saúde mental feminina. Então vocês já sabem por onde o assunto vai rodar hoje, né, gente? Estou muito animada. Vitória, dá um oi aí pra galera. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Olá, Ana, bom dia. Tô muito feliz, tô nervosa de estar por aqui, mas muito feliz e muito grata por esse convite, que vai vir um tema aí muito legal, né? É um tema que eu acho que, assim, sempre acaba calhando, né, nas sessões de terapia, falar sobre relacionamento, mal ou bem se todo mundo aqui que tá ouvindo já passou provavelmente por algum relacionamento amoroso, ou algum interesse amoroso, então fica aqui com a gente que vai ter assuntos aqui muito importantes. Começando pela primeira pergunta, que eu acho que vocês já vão entender o quão importante é a gente começar a falar sobre isso, que é, Vitória, qual vocês acham que são os nossos ideais atualmente para se relacionar, né? O que a gente pensa na hora de ter um relacionamento amoroso? O que passa pela nossa cabeça? O que a gente procura, né, na nossa sociedade atual? Perfeito, Ana. É ótimo a gente começar a falar sobre isso, né? Pensar, abrir esse assunto de comunicação em casal para falar sobre os nossos ideais de relacionamentos, até para a gente puxar um gancho de como que na nossa sociedade, ao longo dos anos, a gente foi estruturando o que e como nós devemos estar dentro de um relacionamento amoroso. E se a gente for pensar em um pouquinho lá atrás, né, lá nas décadas passadas, quando surgiu o movimento do romantismo, a gente começou a ver nas artes, na nossa parte cultural, a falar sobre o amor, a gente foi tendo muito a ideia de uma idealização amorosa, daquele amor que é o centro da vida de cada pessoa. Então, o amor como um objetivo a ser conquistado, um relacionamento amoroso como sendo a base de tudo, a base de toda a família, a base de toda a conquista pessoal de uma pessoa. E essa ideia, ela foi perpassando ao longo dos anos. E hoje também a gente vê ainda isso muito enraizado, principalmente nos filmes, na televisão. A gente vê hoje muito na internet, nos contos de fadas da Disney, por exemplo. Então, muito aquela ideia do amor muito romântico, de um amor que tem uma conquista muito forte, de uma idealização, daquele felizes para sempre, né? De que tudo dá certo naquele filme. Então, essa idealização, essa expectativa sobre o outro, ela foi sendo muito presente ao longo dos anos na nossa cultura. É claro que teve muitas mudanças, principalmente nos papéis do que é ser homem, o que é ser mulher na nossa sociedade. Antigamente, o amor, a relação conjugal, ela tomava muito espaço na vida das pessoas. Mas hoje, as pessoas, tanto mulheres como homens, descobriram satisfação em outros papéis. No trabalho, na relação com os filhos, nas amizades. Então, descobriu que outros papéis e outras coisas podem preencher espaços dentro de si, não só a relação conjugal, a relação amorosa. Mas uma coisa importante a pegar, e é esse ideal do que a gente realmente idealiza sobre o outro. A expectativa que a gente cria sobre o outro. E essa idealização um pouco do outro ter que ser perfeito, do outro ter que ser como eu sou, do outro ter que pensar como eu penso, agir como eu ajo. E a complexidade que eu vejo nisso tudo, essa idealização, é porque ela muitas vezes vai contra o que está posto na realidade. Então, a realidade conjugal, ela tem muitas dificuldades. Ela é uma relação entre duas ou mais pessoas que vão ser diferentes, que têm criações diferentes, que têm jeitos diferentes. Então, quando a gente idealiza muito a outra pessoa, a gente cria muita expectativa sobre o outro, a gente pode se frustrar muito, porque a gente vai esquecer na nossa prática de como que é a realidade e de como até tentar lidar com as dificuldades dessas diferenças com o nosso parceiro ou com a nossa parceira. Eu sempre tenho uma pergunta aqui, eu sempre acabo puxando sardinha um pouquinho para as redes sociais, né? Eu acho que é um tópico que eu tenho repensado muito na minha vida, a minha interação com as minhas redes sociais, e eu sempre gosto de perguntar, que é um fenômeno, né, cultural, tem um impacto cultural muito grande, que é como você acha que o celular e as redes sociais acabam influenciando nas relações atualmente? Porque isso é uma coisa que chega no meu consultório, né? Muitas vezes o paciente falando, vi no TikTok, vi no Instagram, falou aquilo, falou isso. E algumas vezes, assim, a gente só tem vontade de, meu Deus, se esconder com as coisas que falam, e tem coisas que são muito coerentes, assim, mas como você acha que as redes sociais têm influenciado esse aspecto da nossa vida? Perfeito. Acho ótimo que
até liga com o que a gente estava falando de ideal de relacionamento, porque a nossa parte de comunicação e visual como sociedade, ela foi mudando ao longo dos anos. E hoje o que é muito presente na nossa vida é a internet e a rede social. A televisão, os filmes continuam muito a influenciar como a gente age, mas a internet é um ponto muito forte. E a internet e a rede social, ela trouxe muitos pontos positivos, né, Ana? A gente consegue se comunicar com a pessoa que está do outro lado do mundo, a gente consegue criar conexões com outras pessoas. Isso foi algo muito bom, mas isso também tem um custo. E esse custo, ele é um pouco negativo, ele é um ponto negativo nisso. Porque assim como a gente criou a facilidade de se comunicar com uma pessoa que está longe, da gente conhecer uma pessoa por uma rede social, da gente criar laços com alguém que às vezes a gente até nem conhece, mas como que nós estamos nos comunicando na vida real, se a gente está ficando tão acostumado a se comunicar no virtual? Qual que está sendo o custo no nosso mundo físico para a gente sustentar essa comunicação na nossa rede social, na internet? Porque na rede social é tudo muito rápido, é tudo muito intenso e tudo muito volátil, né? A gente presencia isso como produtoras aqui de conteúdo na internet. Um conteúdo hoje viraliza, amanhã ele já deixa de viralizar e é isso. Então, as relações na internet, elas também entram nesse percurso, eles também continuam nessa forma. Uma relação, ela começa, mas ela também pode terminar muito rápido. Eu posso estar conversando aqui com uma pessoa na internet e eu posso logo depois desaparecer, não responder mais essa pessoa. E ficamos tão intensos nessa comunicação virtual que estamos nos esquecendo do contato físico presencial. E com a internet, com a rede social tão presente, passa a ficar um pouco mais difícil a gente criar vínculos presenciais. Eu sinto que as pessoas estão se esquecendo realmente de como gerar conexão física, como conhecer uma pessoa no mundo físico, no mundo presencial, como chamar alguém para conversar, como marcar um date, por exemplo, como puxar um assunto no nosso mundo físico, presencial. Um outro ponto também, além dessa dificuldade de criar vínculo, é que ela também acaba influenciando na conexão e intimidade do casal. O celular, o aparelho virtual, o aparelho eletrônico, ele acaba entrando como uma terceira pessoa nessa relação conjugal. Então, ali é tão intenso o uso com a rede social que eu esqueço muitas vezes de quem está do meu lado. E esquecer de quem está ali do seu lado, da sua parceria, é muito perigoso, porque com isso você pode perder a intimidade com aquela pessoa, a conexão com aquela pessoa, criar momentos, criar laços com aquela pessoa, por conta do uso tão intenso na rede social. Por conta dessa comunicação virtual tão intensa que está tendo na rede social hoje em dia. Então eu vejo isso, tem pontos muito positivos, facilitou muita coisa, mas também como que nós estamos usando? Como que a gente está fazendo esse uso? Quanto será que esse mundo virtual ele está entrando no nosso mundo presencial e isso está gerando prejuízos, principalmente aí pensando nas relações amorosas? Até de pensar aqui, você tá falando muito que tá interferindo muito na comunicação no geral, e isso vai acabar interferindo, né, nos nossos relacionamentos amorosos. E se fosse me perguntar assim, qual é a coisa mais importante na hora da gente se relacionar com qualquer um, mas especialmente em relacionamentos amorosos, é comunicação, assim. Eu levanto minha bandeira da comunicação, que é extremamente importante. E quando você fala que você é prejudicado, né, a gente tá falando de uma qualidade de relações no geral que tá caindo, né? Até pra eu poder te perguntar, porque eu sei que você estuda bastante sobre isso, que é como a comunicação acaba influenciando na satisfação do casal, porque eu acho que, por mais que seja senso comum, acho que as pessoas não têm noção, assim, dos pormenores do quanto é importante uma comunicação, e uma comunicação boa, né, de boa qualidade dentro de uma relação. É um tópico que às vezes é negligenciado, né? Não é tão olhado para isso. E antes da gente até entrar mais sobre comunicação, a gente precisa pontuar o que é satisfação conjugal, o que é eu estar satisfeita dentro dessa relação. E há um conceito que satisfação conjugal é muito eu estar sentindo como parceira do meu parceiro, que as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas vontades estão sendo atendidos. Mas como ter essas necessidades atendidas sem uma boa comunicação? É aí que é a dificuldade. Então, uma comunicação, ela influencia muito na satisfação conjugal, até porque é preciso a gente entender outro ponto aqui, que a satisfação conjugal, além de eu sentir que as minhas necessidades, elas estão sendo atendidas, ela também não significa eu não ter conflitos
com o meu parceiro. A satisfação conjugal, ela não significa eu não ter um diálogo mais desafiador, uma conversa mais difícil, mas é sobre como que eu e meu parceiro a gente vai lidar com esse conflito, com essa conversa desafiadora. Como a gente vai lidar? Se a gente vai lidar com esse conflito de uma forma saudável, vai ditar muito sobre como as minhas necessidades estarão atendidas e como eu estarei satisfeita dentro dessa relação amorosa. E aí que entra a comunicação, porque a comunicação ela é o principal pilar de um conflito, de uma conversa desafiadora. E ela está muito ligada na satisfação, porque como eu vou me comunicar com meu parceiro ou minha parceira, se eu vou me comunicar bem, se eu vou me comunicar de uma forma assertiva, de uma forma clara, vai ditar como que essa conversa vai ser. E se essa conversa for uma conversa saudável, uma conversa boa, uma conversa tranquila, isso pode fazer eu me sentir mais satisfeita dentro da minha relação amorosa. E um ponto muito positivo, Ana, é que isso pode ser treinado. Essa comunicação na relação amorosa, ela pode ser treinada para ajudar casais a se sentirem mais satisfeitos dentro da relação. Isso é muito legal de você estar falando que, assim, só porque você tem problema pra se relacionar ou pra se comunicar, não quer dizer que você tá fadado a sempre ter esse problema na relação. Até porque me faz muito questionar, né, o que as pessoas entendem sobre conflitos nas relações atualmente, né? Porque existe atualmente uma baixa tolerância à frustração, uma baixa tolerância a desconforto. Até porque se tudo é feito sob medida pra você, com o seu gosto, da sua forma, você não tem que ficar lidando com coisas que não sejam pra você, né? Que não seja do seu gosto. Então, até de te perguntar, né, se você vê no seu consultório, assim, como é que as pessoas lidam com esses conflitos na relação que vão aparecer, né? Que é isso que a gente tá falando desde o episódio, né? Começar a desconstruir esses relacionamentos perfeitos que a gente cria na nossa cabeça. Porque mesmo um relacionamento saudável vai ter problema. Eu vou deixar até aqui uma indicação pessoal minha de série, né? Que não sei se você conhece, Vitória, aquela série Ninguém Quer Isso? Acho que é isso. Fala pessoal, aqui é o editor, entrando aqui só pra fazer uma nota rápida. A série que ela tá se referindo é Nobody Wants This, ou em português Ninguém Quer, da Netflix, que atualmente tem 2 temporadas. Voltando ao episódio. É muito bom lá na Netflix, porque é um casal que tem um relacionamento saudável, mas é um relacionamento cheio de problema, mas mesmo assim eles têm uma excelente comunicação. Eu adoro alguns diálogos ali daquela série. Eu também. E é uma série, né, Ana, que fala muito de duas pessoas extremamente diferentes, que vieram de culturas muito diferentes e tem que aprender a lidar com isso. Que aí a gente puxa o gancho lá do início da nossa conversa sobre ideal. Mas eu achei interessante uma coisa que você acabou de falar, que é o nosso baixo limiar para lidar com frustrações. Isso eu vejo muito no consultório. Isso fala muito da nossa sociedade atual. A gente está falando de rede social, uma sociedade muito imediatista, que busca muito pelo prazer o tempo todo, que busca muito por estar sempre bem, por esse conceito da saúde mental e bem-estar, de estar sempre bem, e não aceitar lidar, vivenciar emoções difíceis, situações complicadas. Então, o conflito dentro da relação amorosa é muitas vezes visto como algo que tem que ser evitado. Ah, eu tenho que fugir desse conflito. Não quero ter, não quero passar por isso, quero fugir dele. Mas aí é um problema, porque o conflito na relação amorosa ele pode ser muito positivo. Porque conflito, todo casal, uma coisa que a gente precisa colocar aqui, todo casal vai ter conflito. Todo casal vai passar por problemas, vai ter discussões, vai passar por conversas que vão ser realmente difíceis de ter. Mas a gente tem que entender que isso faz parte. Todo casal vai passar por isso, porque vão ser 2 ou mais pessoas diferentes ali que estão convivendo. Mas o ponto-chave é como que eu vou lidar com esse conflito. Porque a palavra conflito, ela vem realmente de um significado que são 2 pessoas que têm ideias diferentes, que estão tendo contradições e entram por isso em um conflito. Mas é como que eu vou lidar com esse conflito? A questão nisso, né, é tentar compreender juntamente com o seu parceiro o porquê que ele pensa dessa forma. Então, se perguntar, a gente está pensando diferente, estamos tendo ideias sobre determinado assunto de forma diferente, mas por que você pensa assim? O que te faz pensar dessa forma, né? Por que você se sente desse jeito? Porque o problema é que tentamos a todo custo fazer com que o outro pense igual a mim, sinta igual a mim,
E com isso o conflito ele vai só aumentando e aumentando cada vez mais e criando proporções mais intensas entre o casal. Mas o conflito ele pode gerar muita conexão. É por meio do conflito que o casal ele pode se conectar, ele pode se conhecer, ele pode se permitir ser vulnerável um com o outro e abrir espaço para a intimidade, para o vínculo ser cada vez mais construído. A gente tem que parar de ver o vínculo de uma forma tão negativa e de uma forma que tem que ser tão evitado e abrir espaço para que ele possa acontecer, porque é por meio dele que eu posso conhecer mais sobre o meu parceiro. Eu tô ouvindo você falando sobre comunicação e tudo mais, e eu fico até me questionando se quem tá ouvindo aqui a gente tá refletindo, né? Aqui estamos no Mente Reflexiva, né, pra refletir um pouco sobre os nossos padrões de comunicação. E eu queria te perguntar de quais são os tipos de comunicação que normalmente não são saudáveis nas relações, assim, porque a gente poderia chegar aqui, talvez vai chegar esse momento aqui no episódio, gente, da gente falar como é a parte saudável, mas eu também queria que a gente desse exemplos pra mostrar quando não tá saudável, pra gente também conseguir fazer o diagnóstico de o que a gente, muitas vezes a gente acha que a gente tá arrasando, mas a gente não tá. E entender qual é a dimensão, né, que isso, o impacto que isso vai ter na relação, né? Basicamente quais são os cavaleiros aí do apocalipse na hora da gente conversar com o nosso parceiro que podem acabar dificultando a nossa comunicação. Eu adoro falar sobre esse assunto. E eu trouxe aqui até uma pesquisa que é muito interessante, porque existe um pesquisador chamado John Gottman que estuda muito há anos sobre relações amorosas. E ele traz que todos os casais, eles vão experimentar conflitos. Mas o que esse pesquisador, demais outros de relações conjugais traz, é que a forma que vai não determinar assim de uma forma rígida, mas que vai prever o futuro de uma relação, é como que esse casal vai lidar com esse conflito. E tem um dado, Ana, muito interessante, que o Gottman conduziu um estudo lá por volta de 1999, que mostrou que é possível prever um divórcio com uma precisão de mais de 90%, com base nos 3 primeiros minutos de conversa de um casal. Então, olha como que a comunicação ela é importante. Apenas em 3 minutos, como esse diálogo acontece entre o casal, vai ditar já como pode, né, ditar, ter uma precisão de como que vai ser essa relação, como é que vai ser o futuro desse relacionamento. Eu tô chocada com essa informação, assim, editor, jogue alguma musiquinha aí, algum drop the mic, porque eu realmente estou chocada. É uma baita informação, e é uma baita informação sobre como que é importante a comunicação na relação amorosa, né? E ele identificou o que ele chamou de 4 cavaleiros do Apocalipse, que foi isso que você comentou. São tanto tipos de comunicação, como também tipos de comportamentos que são destrutivos em um relacionamento amoroso. Mas aqui eu separei para trazer tanto o que são esses 4 cavaleiros, como alternativas para melhorar esses 4 cavaleiros. Então vamos lá. O primeiro, Ana, é a crítica. Então, o que seria, né, a crítica? A crítica é fazer julgamentos, apontar coisas negativas sobre o seu parceiro ou parceira. E geralmente a crítica, ela vem muito em tom de nunca ou sempre. Por exemplo, eu viro pro meu parceiro e eu falo: Nossa, você nunca me chama pra sair. ou Ai, você é sempre tão chato, tão pessimista. então, a crítica em si, ela também não necessariamente ela vai ser uma receita para o fracasso do relacionamento. Existem críticas que podem ser positivas, mas quando as críticas elas são muito negativas e passam a ser muito intensas, elas podem trazer grandes prejuízos para a relação. É porque quando eu critico o meu parceiro, a minha parceira, a contra-reação dele vai ser se defender. E provavelmente essa defesa dele vai ser um ataque contra mim. Então, provavelmente vai ser me criticar de volta. E aí gera cada vez mais um conflito maior. Então, o que é uma alternativa construtiva para esse cavaleiro da crítica? Não há nada de errado em expressar preocupações e reclamações em um relacionamento. Tá tudo bem aqui a gente fazer uma crítica, pontuar algo que não gostou do nosso parceiro ou parceira. Mas tente fazê-lo de uma maneira que se concentre em seus próprios sentimentos e em como o comportamento do seu parceiro te afeta. Por exemplo, Sinto-me triste quando você não me chama pra jantar em uma data comemorativa da nossa relação. Sinto-me negligenciado quando você faz plano sem mim. ao invés de Nossa, você é tão insensato, você é uma pessoa terrível. percebe a diferença? Eu estou falando para o meu parceiro como
eu me sinto quando ele faz determinada coisa ou deixa de fazer determinada coisa. Isso gera uma empatia entre nós, porque ele vai estar entendendo a forma que eu estou me sentindo. Então, da próxima vez que você pensar em dar uma crítica aí pro teu namorado, pra tua namorada, ao invés de vir criticar de forma bem feroz, pense em falar para ele como que você está se sentindo com o comportamento dele ou dela. Próximo cavaleiro é o desprezo. O desprezo, ele é um pouquinho diferente da crítica, porque ele é mais destrutivo. Ele envolve tratar o seu parceiro ou sua parceira com desrespeito, com nojo, de forma a ridicularizar aquela pessoa. Então, você pode usar do sarcasmo, você pode revirar o olho enquanto ele está falando, você pode utilizar de uma piadinha enquanto ele fala. É você realmente desprezar o que o outro está falando com você. O que é uma alternativa construtiva para o desprezo? Em vez de você acompanhar e pensar em todas as falhas do seu parceiro, considere suas qualidades positivas e as coisas que você mais aprecia nele ou nela. De fato, pode ser útil escrever até uma lista dessas qualidades e retornar quando você precisar de um lembrete. O desprezo, ele vai muito nesse caminho de pegar uma característica negativa do outro e zombar disso, desprezar disso. Então, ao invés de focar tanto em pontos que você vê como negativos da sua parceria, busque prestar atenção nas coisas que você gosta nessa pessoa. E é até bom você escrever isso, para que você possa se lembrar cada vez mais dessas qualidades positivas. O terceiro cavaleiro é a defensividade. O que é a defensividade? Ela tende a aparecer quando uma pessoa ela se sente atacada, quando ela se sente criticada, e aí ela começa a se defender a qualquer custo. Então, ela joga a responsabilidade para o outro, ou ela tira totalmente a responsabilidade de algum erro. Ela não assume a responsabilidade por determinado erro, por determinada coisa que fez. Então, essa é a defensividade. Vem muito exatamente da palavra defesa. Eu me sinto atacada ou criticada, eu me defendo a qualquer custo. Uma alternativa construtiva para isso. Reserve um tempo para você ouvir o seu parceiro ou parceira. Entender o que ele está falando para você. Qual que é a crítica que ele está dando para você, qual que é o erro que ele está passando, que você fez, alguma coisa que você errou, enfim. Então, escute a sua parceria e assuma a responsabilidade quando for necessário. Um pedido, às vezes, de desculpa de forma simples, de forma genuína, já pode ajudar muito e pode já diminuir muitos conflitos. E o último, que tem um nome diferente, é o stonewalling, que significa em português, de forma metafórica, um muro de pedra. Então é você aí, de forma bem colocando a genérica, é como se você erguesse um muro de pedra na frente do seu parceiro. Então é você, do nada, em uma conversa, você sai de perto, você para de responder as mensagens dele e não fala mais nada, não volta mais na conversa. Então você dá um tratamento silencioso para a sua parceria. Você realmente ergue um muro de pedra entre vocês dois. E isso pode prejudicar muito, porque com isso vocês não geram conversa, você não expõe o que você está sentindo, vocês geram desconexão entre vocês dois. Então pode gerar muitos prejuízos no vínculo do casal. Uma alternativa construtiva para isso. Se você estiver precisando de um tempo para você respirar fundo, para você se acalmar, para você poder colocar em ordem os seus pensamentos, explique isso para o seu parceiro ou parceira. Fale, olha, eu estou me sentindo com muita raiva nesse momento, eu preciso de um tempo para eu ficar quieta. Então, comunique antes de dar esse tratamento silencioso, comunique que você vai ficar um pouco quieta, vai se acalmar, e que depois vocês vão voltar a conversar sobre o que estava sendo discutido. Então é isso, Ana. Esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Acredito que as pessoas que estejam ouvindo a gente podem se identificar um pouquinho com alguns, porque eles são muito comuns. Ai, com certeza. Eu já me identifiquei aí, né? Porque todo mundo tem os seus pontos cegos. E eu gostei muito que você trouxe tanto os problemas, como muitas vezes, assim, como desenvolver, né? Dado que tem esse problema de comunicação, como desenvolver uma comunicação mais saudável. E eu queria até te perguntar, né?
qual normalmente é o impacto de uma comunicação saudável no relacionamento para as pessoas entenderem o quanto é importante também a gente investir em a gente melhorar a nossa comunicação e a gente ficar mais saudável na nossa comunicação para, consequentemente, a gente também deixar o relacionamento mais saudável. Ana, eu podia fazer uma listinha sobre isso. Até eu separei aqui em tópicos para trazer para vocês. Porque o impacto da comunicação em um relacionamento é muito grande. Por meio de uma comunicação saudável, né? Que é o que a gente está aqui em questão e está buscando falar. Uma comunicação saudável, ela impacta de uma forma muito positiva. Por meio dela, o casal ele pode se conectar mais, ele pode se conhecer mais. Eu posso entender mais sobre quem é essa pessoa que eu estou me relacionando. Porque uma comunicação saudável, que a gente mais para frente pode falar melhor sobre ela, mas é você ser claro nos seus sentimentos, nas suas intenções, é você ser claro no que você espera do outro, no que você gostaria do outro. E com isso, vocês podem criar mais tranquilidade para dialogar sobre um problema. Vocês podem gerar mais conexão, mais intimidade, mais vínculo. Por meio da comunicação saudável, é possível você entender quais são as necessidades do outro e expor as suas. Lembra que isso está muito ligado com a satisfação conjugal. E o casal, ele pode, por meio da comunicação saudável, expressar melhor suas opiniões, seus sentimentos, e tendo assim a possibilidade de construir relacionamentos mais sinceros, mais recíprocos e que possam juntos construir uma casa mais sólida. Eu falo que relacionamento é como se fosse a construção de uma casa. Você vai colocando cada dia tijolinho por tijolinho para você poder construir essa casa sólida. E a comunicação, ela tá muito nesse tijolinho. É a cada dia você aprender a se comunicar melhor com o outro, a cada dia você entender quais são as necessidades dessa pessoa, como que ela gosta de ser ouvida, como que ela prefere que seja o diálogo entre vocês quando vocês estão em algum conflito. Então é juntos vocês pegarem esse tijolinho e ir colocando dia por dia ele para poder construir uma boa casa. E a pergunta de ouro aqui pra gente já ir indo pro final do nosso episódio, que é como eu posso desenvolver como uma comunicação saudável, dado que a gente tá falando aqui o quão importante é pra relação, assim, tirando a terapia, né, que a gente sabe que é um lugar para desenvolver esse estilo de comunicação. Como é que os ouvintes daqui podem começar a pensar em desenvolver e refletindo, né, sobre como eles podem melhorar a comunicação deles? Primeiro ponto é o casal entender que eles não são inimigos. Eles não têm que lutar um contra o outro. Aquele primeiro cavaleiro do Apocalipse, que é a crítica, ele contrapõe muito com isso, né? Porque a crítica é você muito contra a sua parceria, criticar o outro, falar coisas negativas daquela pessoa. Então, a primeira questão é o casal entender que eles têm que ser aliados. Diante de um conflito, eles têm que entender qual é o problema, que eles têm que lidar juntos, que eles têm que superar, que eles têm que lidar, têm que melhorar, têm que aperfeiçoar para o bem da relação. Então não é eu enxergar o outro como um problema, é eu com o outro entender qual que está sendo o problema do nosso relacionamento. Então não tem que ser uma disputa. Um outro ponto é buscar entender também qual que é a perspectiva do seu parceiro ou parceira sobre determinado assunto. E aí perguntas como, anota aí, pega um papelzinho, uma caneta, já separa, anota essas perguntas. Mas o que faz você pensar dessa forma? Como você chegou a essa conclusão? O que você já viveu que te faz pensar desse jeito? Por que você enxerga essa situação dessa maneira? Todas essas perguntas abrem espaço para um diálogo saudável e um diálogo em que você possa conhecer mais sobre o seu parceiro. Sem críticas, sem ataque. Se os membros do casal, eles conseguem aceitar a influência um do outro, eles podem sair dessa posição que era muito rígida, muito de ataque, para uma outra de um consenso e de colaboração. Outra coisa também, que é um ponto-chave, que é um comportamento, que é um hábito que ele pode ser construído, que é identificar quando você tá com emoções muito à flor da pele diante de uma conversa desafiadora. Então, poder ter um afastamento de 20 minutinhos, comunicar para o seu parceiro ou parceira, interromper a discussão e comunicar para ele, eu vou precisar me acalmar um pouco, vou respirar fundo, daqui 20 minutos a gente volta a conversar. Então, ter um afastamento de 20 minutos quando uma conversa está começando a ficar mais acalorada é uma outra estratégia também muito importante. Porque quanto mais
a gente mantém uma conversa em que eu tô me sentindo muito ativada, a chance dessa conversa ser destrutiva é muito grande. Uma outra coisa também, escrever sobre o que você está sentindo, para então comunicar ao seu parceiro ou parceira. Então separa, se estão com algum problema, alguma questão na relação, separa um caderno, anota no celular o que eu estou sentindo sobre esse problema, essa questão do meu relacionamento. Para depois que você tiver isso mais organizado mentalmente, você poder conversar com a sua parceria, porque isso vai estar mais organizado para você. E até também oferecer essa organização para o teu companheiro, companheira. Outra coisa, expressarem afeto, carinho e afeição durante um conflito. Eu acho que isso é o mais desafiador, para falar a verdade. Mas, ao invés de discutirem separados, né, longe um do outro, um tá lá no cômodo da casa e o outro tá lá do outro lado, gritando um com o outro. Sentam do lado do outro, fica perto. Isso daqui pode parecer surreal para muitas pessoas, mas agenda um horário para discutir. Coloca na agenda, a gente vai conversar sobre esse assunto hoje às 18 horas da noite. E separa esse momento para isso, mas para conversarem juntos, um perto do outro, ter um contato, estejam com uma mão perto, sabe? Mas não fiquem desconectados totalmente, fisicamente, diante de um conflito. Assumem responsabilidade também, reconheça sua contribuição numa situação, reconheça seu erro, isso a gente falou na alternativa construtiva do Cavaleiro do Apocalipse, mas é muito importante. Quando eu assumo a minha responsabilidade, quando eu assumo o meu erro, reconheço a minha contribuição diante de um problema, isso gera mais entendimento entre o casal. Um outro também que eu acho essencial e que tem a ver muito com a primeira estratégia que eu trouxe, que é reforcem a noção de nós, indicando que vocês estão juntos no conflito e precisam se unir para reforçarem a questão, o problema. Então, sempre reforçar essa questão de nós. E por último, e não menos importante, Ana, que é muito essencial em um relacionamento, criar pequenos e simples momentos. É um pequeno momento num café da manhã, é um carinho antes de dormir, é um beijo de bom dia. Então, o relacionamento, ele é sustentado por pequenos gestos. Uma relação, ela não se sustenta por uma viagem, uma data comemorativa apenas, por um jantar super romântico no Dia dos Namorados. Isso não sustenta. O que sustenta uma relação é o dia a dia. São pequenos gestos construídos no dia a dia. Então, o que eu posso trazer aqui a mais contribuição a isso? Busque com a sua parceria criar pequenas microconexões, como se fosse, pense que você todos os dias tem que dar micropílulas de conexões para o seu relacionamento. Isso faz diferença e é isso que sustenta uma boa relação. Eu amei o jeito que você fechou o episódio, Vitória. E queria te perguntar se os ouvintes chegaram até aqui e estão perguntando: gente, Vitória é muito boa, adorei ela. Gostaria de fazer terapia com ela. Como é que as pessoas te encontram? Como é que as pessoas encontram os seus conteúdos na internet? Conta pra gente. Na internet eu tô muito pelo Instagram, gosto de produzir conteúdo por lá. E falo sobre saúde mental, sobre relacionamento amoroso, sobre comunicação em casal. E podem me encontrar por lá, @PsiVictoriaMarques. E isso vai estar aqui na descrição do episódio, gente, junto com um material extra que a Vitória disponibilizou para mandar aí para vocês. Se quiser, Vitória, fala um pouquinho desse material. Ana, esse material eu criei, ele é um PDF com várias perguntas que podem ser usadas. Eu aconselho o casal a usar essas perguntas, fazer essas perguntas em um momento de qualidade. Então, separa aí uma noite, um datezinho, um vinhozinho, um momento gostoso, cria um momento prazeroso em casal e façam essas perguntas um para o outro. Elas são perguntas que geram confiança, que exploram intimidade, conexão. São perguntas criadas e voltadas para casais. Perfeito. E, gente, esse material vai estar lá no nosso canal do WhatsApp, que tá aqui para vocês entrarem na descrição, como também no nosso Clube dos Reflexivos, que é a nossa comunidade no WhatsApp, que lá você pode trocar com outros reflexivos e outros ouvintes que estão aqui. Então, tem essas duas formas. Se você quiser ser antissocial, vai pro canal. Se você não quiser ser um pouco mais social, você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp e o material vai estar ali. E, gente, não deixem de seguir aqui o nosso podcast, classificar com 5 estrelinhas, que cheguem mais gente. E o Spotify vai entender que aqui é um episódio que
tem que chegar e vai ser distribuído. A gente vai deixar um convite aí pra vocês compartilharem com alguém que gostaria de entender mais sobre comunicação saudável entre os casais, se quiser começar a se desenvolver por esse lado, manda pra aquele seu amigo que você acha que vai se beneficiar desse episódio aqui. E aqui também vai estar na descrição do episódio os meus links, tanto pra se você também quiser fazer terapia comigo, se você também quiser encontrar a Vitória, se você também me quiser seguir nos Instagrams, que é o @reflexivacast, pra vocês ficarem de olho também nas novidades que acontecem aqui do podcast, e se vocês quiserem também me conhecer aqui como psicólogo no @Ana Tereza Cavalcante. Vitória, eu sempre peço para as pessoas comentarem um emoji, se elas gostaram, se elas se identificaram, e você vai ter a honra de escolher o nosso emoji da vez. Qual é o emoji que você quer pedir para as pessoas comentarem aqui nesse episódio? E aquele casalzinho, sabe? Os dois assim, tem um coraçãozinho no meio. Um casalzinho. Um emoji de casalzinho. Sei qual é, gente. Então, se vocês se identificaram, se vocês gostaram, se vocês querem que a Vitória venha aqui de novo, comentem esse casalzinho com o coração, gente. Então, muito obrigada, Vitória. Quero te agradecer do fundo do meu coração por você estar aqui, ter disponibilizado seu tempo e ter feito esse episódio maravilhoso. Ana, eu que te agradeço de todo o coração. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de poder trazer sobre esse tema. E gostaria de ter, se eu pudesse encerrar com um trechinho de um pequeno poeminha de Rubem Alves, que tem a ver sobre comunicação. Posso falar ele aqui? Posso ler ele aqui? Claro, pode ler. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. A gente falou tanto de comunicação e aqui um pouquinho de escuta, que é extremamente necessário na comunicação. Eu amei o poema. E, gente, fiquem com essa. Um beijão e até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.